Bom dia, crianças. Nós estamos aqui hoje para mais uma história bíblica, tá? Então fiquem atentos porque essa história é muito maravilhosa. Vamos estar orando rapidinho nesse momento para nós podermos iniciar a nossa história? Feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, Pai celeste, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Te peço, Senhor, que venha abençoar a cada família da tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias, Pai. Também te peço, Senhor, que essa história venha falar aos nossos corações. Usa a minha vida e abençoe a vida de cada criança, Senhor, da tua igreja, cada criança que ouvir essa história, que possa ser tocado pelo poder do teu Espírito Santo. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa história de hoje é sobre o profeta Elias. No tempo do profeta Elias, era rei em Israel o rei Acabe e a rainha Jezabel. E eles eram reis muito maus em Israel. Jezabel mandava matar os profetas do Senhor, e eles adoravam outros deuses. Eles estavam distantes dos mandamentos do Senhor e adoravam outros deuses. E havia uma grande seca em Israel. Não chovia há muito tempo. E os gados estavam morrendo, as pessoas estavam morrendo. E Deus então falou para Elias que fosse até o rei Acabe, porque Deus ia mandar chuva sobre Israel. Então um dia o rei Acabe chamou o seu servo, que era chefe no seu palácio, para que eles fossem andar em volta dos leitos, dos rios, dos riachos, procurando capim para os animais, para que eles não tivessem que sacrificar os cavalos e as mulas. Então o rei falou para a abadia, para que cada um fosse para um lado, procurando então capim no leito dos rios, para que pudessem então alimentar os seus animais. Então o rei Acabe foi para um lado e Obadias veio para esse lado. Mas de repente Obadias se encontrou com Elias. E quando Obadias encontrou com Elias, ele ficou muito assustado. E ele perguntou, é você mesmo, Elias? E Elias disse, sim, sou eu. Vá e chame o rei Acabe e diga para que ele venha até aqui, porque eu preciso falar com ele. Obadias então ficou com muito medo e assustado. E Obadias falou assim, eu sou um homem temente a Deus. Quando Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, eu peguei 100 profetas e os escondi em cavernas e os alimentei. Eu sou homem temente a Deus. Se eu for até o rei Acabe e disser que você está aqui e o Espírito do Senhor te conduzir para outro lugar, o rei irá me matar. Tenha piedade de mim, disse Obadias para Elias. E Elias disse assim, olha, eu juro pelo Deus a quem eu sirvo que eu não vou sair daqui. Eu vou ficar esperando você voltar. Então Obadias foi e chamou o rei Acabe. E o rei Acabe veio até perto de Elias. E o rei Acabe falou assim para Elias, é você o perturbador em Israel? E Elias respondeu, eu não sou perturbador em Israel. Perturbador é você e o seu pai, porque vocês abandonaram a Deus, abandonaram os mandamentos do Senhor para seguir outros deuses, para seguir deuses falsos. Elias então propôs para o rei Acabe, vá até Israel, chame todo o povo e chame os profetas de Baal e vamos nos encontrar no Monte Carmelo. E o rei aceitou. E ele foi então até Israel chamar os seus profetas e chamar o povo de Israel. E eles foram então para o Monte Carmelo. E veio então o rei com todos os seus profetas se encontrar com Elias lá no Monte Carmelo. E Elias então propôs para o rei diante de todo o povo. Elias falou para o povo, por que vocês ficam divididos? Ora adoram ao Deus verdadeiro, ora adoram a Baal. Escolham a quem vocês querem servir. E o povo ficou quieto, nada falou. Elias falou assim, foi Deus quem me mandou vir até aqui. E eu quero propor um desafio para vocês. Nós vamos montar um altar de sacrifício. Vamos colocar animais no altar, mas ninguém vai lançar fogo sobre o altar. Nós vamos clamar a Deus para que mande fogo sobre o altar. E o Deus que mandar fogo sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro. Então Elias lançou ali um desafio. Cada um ia fazer um altar
e eles iam clamar. Eles, os profetas de Baal, iriam clamar a Baal que mandasse fogo sobre o altar. Mas Elias iria clamar ao Deus verdadeiro, para que mandasse fogo sobre o altar. Elias então falou: como vocês são em maior número, preparem vocês seu altar primeiro e clamem ao Deus de vocês para que ele mande fogo sobre o altar. Então os profetas de Baal fizeram ali um altar e eles começaram a gritar por Baal, pelo Deus deles, pelo Deus falso, pedindo para que ele mandasse fogo sobre o altar. E eles dançavam em volta do altar e eles gritavam em volta do altar. E eles fizeram isso por muito tempo, gritando, clamando a Baal e pedindo que mandasse fogo sobre o altar. E já era meio-dia e eles já estavam cansados e nada acontecia. Mas eles continuaram dançando em volta do altar e gritando em volta do altar. E já estava aproximando a hora do sacrifício da tarde e eles já estavam cansados e nada havia acontecido. Então Elias falou: agora é a minha vez. E Elias, então, ele restaurou o altar do Senhor, porque ali havia um altar para o Senhor, para o Deus verdadeiro, mas o povo não adorava mais a Deus. Elias restaurou o altar. Elias colocou 12 pedras em volta do altar. Essas 12 pedras representavam as tribos de Israel. Elias colocou ali um novilho. E tamanha era a fé de Elias em Deus, que Elias pediu para aqueles homens para que eles molhassem ali o altar. E aqueles homens então encharcaram o altar, colocaram muita água no altar, porque isso ia dificultar o fogo, o altar estando todo molhado. E Elias então se aproximou e falou: ó Deus, ouve a minha oração para que esse povo saiba que tu é Deus, para que esse povo saiba que tu me mandou. Ó Senhor, ouve a minha oração e manda fogo sobre esse altar, para que esse povo venha reconhecer que tu és o único e que tu és o Deus verdadeiro. Então Deus ouviu a oração de Elias e mandou fogo ali sobre aquele altar. E o fogo pegou sobre todo o altar, sobre a lenha que estava molhada, e o fogo queimou todo aquele altar. Então todo aquele povo viu que Deus era o único Deus e que Deus era o Deus verdadeiro. Então todo o povo de Israel se ajoelhou e começou a gritar que Deus era o único e verdadeiro Deus. História maravilhosa essa, né? Nos fala sobre fé, nos fala sobre o poder de Deus e nos fala sobre o amor de Deus. Elias, ele tinha tanta fé em Deus que ele mandou encharcar, molhar bastante aquele altar, porque ele sabia que Deus ouviria a sua oração. Nós também precisamos ter essa fé no nosso coração, saber que Deus ouve as nossas orações. Não importa a dificuldade que nós estivermos passando, Deus, ele ouve as nossas orações. Então nós precisamos colocar todas as nossas dificuldades, todos os problemas e todas as coisas nós precisamos colocar diante de Deus, certo de que Deus, ele ouve as nossas orações. E essa história também nos mostra o poder de Deus. Deus foi o único Deus que mandou fogo sobre aquele altar. Deus, ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Nós precisamos crer em Deus e buscá-lo através da oração. E não fazer como aquele povo que abandonou os mandamentos do Senhor. Nós precisamos buscar conhecer mais de Deus, conhecer os mandamentos do Senhor. E isso nós podemos conseguir através da Bíblia, através da leitura da palavra. Essa história também nos mostra do amor de Deus, né? Aquele povo estava distante de Deus, adorando outros deuses, mas mesmo assim Deus lançou seu olhar de misericórdia sobre aquele povo, porque aquele povo precisava de água, eles estavam numa seca terrível. Mas Deus mandou Elias ir até lá, porque Deus queria abençoar aquele povo, porque Deus queria mandar água para aquele povo. Esse é o amor de Deus, ele nos ama, mesmo sem nós merecermos, Deus, ele nos ama. E a prova do grande amor de Deus para conosco foi que ele mandou Jesus, seu Filho, a esse mundo, para morrer para perdão dos nossos pecados. Quando nós cometemos alguma coisa errada, nós podemos ter a certeza que Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e nos colocarmos diante de Deus através da oração, porque ele perdoa os nossos pecados, porque ele nos ama. E aceitarmos Jesus no nosso coração, porque Jesus é o único caminho para o céu. Amém? Essa história é muito linda, né? Mas o povo de Israel estava ali numa seca terrível.
Será que Deus mandou água, mandou chuva ali para o povo de Israel? Então, a resposta a essa pergunta está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18. E eu tenho um desafio para vocês essa semana. É que vocês peçam à mãe ou pai, ou vocês mesmos vão lá e leiam essa história completa. Essa história é muito linda. E me digam aqui, será que choveu em Israel? Será que não choveu em Israel? Como terminou essa história, tá? Aí, coloca lá um ok, ó, choveu em Israel. Então, ó, não choveu em Israel. Eu gostaria muito que vocês me respondessem, tá? Será que Deus mandou chuva para o povo de Israel? Será que não mandou chuva para o povo de Israel? A Bíblia tem tantas histórias maravilhosas e eu convido você para terminar de ler essa história e ler outras histórias bíblicas. Amém? Fiquem com Deus e tenham um domingo abençoado, tá?